Oi, boa noite para você. Há pouco mais de um mês, Belo Horizonte está sob novo comando, quando Fouad Noman assumiu a prefeitura da capital após a renúncia do então titular Alexandre Calil. Fouad herdou praticamente o mandato inteiro para o qual a chapa foi eleita e fica no cargo pelo menos até dezembro de 2024. Isso porque, se quiser, ele pode disputar uma reeleição. Ele conversa aqui com a gente hoje para falar sobre as marcas que pretende imprimir a gestão, desafios e, claro, também os projetos. Tudo bem, prefeito? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Prazer estar com você novamente. Prazer é todo nosso. Ele que já esteve aqui na condição de vice-prefeito. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, claro, aqui na conversa. Boa noite, Orion. Boa noite, Lucas, Murilo, prefeito, um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Orion. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, prefeito. Obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite. Boa noite, Orion. Prazer em estar aqui novamente. Prefeito, vamos lá, um mandato até 2024, dá para fazer muita coisa, mas os desafios são muito grandes também. Eu queria começar perguntando se o senhor entende que tem alguma grande primeira prioridade dessa gestão Fouad Noman. Tem, claro. Nós temos um planejamento que já vinha sendo feito desde o primeiro dia do mandato e que a pandemia, de alguma forma, nos impediu de fazer, né? Nós temos problemas na saúde, tivemos durante a pandemia focados, todos os projetos nossos ficaram paralisados para atender a pandemia. E como agora a pandemia está sendo vencida, graças a Deus, esperamos que definitivamente, aquelas ações que estavam previstas e que ficaram paradas precisam ser retomadas. Por exemplo, na área da saúde, nós tínhamos muitas cirurgias que são chamadas eletivas, porque não são de urgência, e que não foram feitas e que nós precisamos retomar. Nós hoje temos na fila de cirurgia quase 30 mil pessoas que precisam de diversos tipos de cirurgia. Então, nós vamos lançar um programa agora para acelerar isso, uma parceria com os hospitais, tanto do SUS quanto dos hospitais particulares, em horários alternativos, até se for preciso, para que a gente possa vencer essa fila o mais rapidamente possível. O horário alternativo seria um horário noturno, fim de semana também, tem essa possibilidade? A gente está procurando com os hospitais aqueles horários que eles têm uma maior ociosidade nas suas salas de cirurgias, para que ele possa ocupar e a gente agregar esse número de pessoas maior. Então, isso eu costumo chamar de corujão, né? Mas vamos ver se podemos fazer o mais rápido possível. Outra coisa grave que também a pandemia nos atrasou muito foi a questão da educação infantil, né? As nossas crianças ficaram cerca de 2 anos sem aula. Por mais que a gente tentasse fazer qualquer tipo de ensino à distância, a dificuldade de internet, de equipamento, impediu que isso acontecesse. Então, nós temos que retomar agora. E não adianta eu simplesmente ter um ano normal de aula, porque nós estamos com crianças defasadas até na alfabetização. Então, nós estamos um programa também agora do uso do contraturno, para que nós possamos levar as crianças para ter um reforço, principalmente português e matemática, que são as duas matérias mais relevantes dessa fase de idade, para recuperar essas crianças, né? Outra coisa também muito importante é a retomada da atividade econômica, que foi tão prejudicada também na pandemia. Com isso, nós já fizemos uma série de benefícios em termos de redução dilação de prazo para pagamento, redução de taxas e tarifas para que as pessoas pudessem retomar a atividade produtiva, mas ainda tem muita coisa para fazer. Precisamos de trazer o povo para a rua para consumir. Prefeito, claro que o senhor herdou uma série de problemas, né, da gestão passada, problemas da cidade, mas também já temos novos problemas desde que o senhor assumiu. E um deles, vamos dizer que já caiu no seu colo, é a questão da Serra do Curral, símbolo, cartão postal da cidade. Não é uma coisa recente, uma vez que o projeto já vinha tramitando, né, lá no Conselho Estadual de Política Ambiental, mas agora foi aprovado e a situação está aí. Depois dessa aprovação, o Ministério Público Federal entrando com a ação, a Prefeitura ajuizando uma ação, a Justiça dando 10 dias aí agora para ouvir esses interlocutores. Duas perguntas. A Prefeitura acredita que vai conseguir parar esse projeto, impedir essa mineração na Serra do Curral? E por que não se atentou a esse problema antes, uma vez que já tramitava esse projeto? Olha, a questão ela é uma questão muito complexa, né? Pela lei federal, o Estado, quando vai fazer uma licença ambiental outorga para qualquer
área de qualquer município, ele precisa de incluir os municípios nessa discussão. E o decreto do governo do Estado excluiu Belo Horizonte. Nós tentamos várias vezes participar e não foi negada a participação. Nós não estamos contra isso, não. Nós estamos querendo só conhecer, né? Eu vi algumas pessoas, algumas autoridades dizendo que quem não entende não devia dar palpite, quem não conhece a solução não devia ficar quieto. De fato, nós não conhecemos a solução, não. Nós queremos conhecer. O que nós estamos pedindo é que Belo Horizonte seja incluído na discussão. Pode ser que esteja tudo correto e a gente vai ser de acordo, ou não. Agora, entrar num projeto, deixar acontecer uma coisa dessa, ameaçando a nossa vizinhança, mas não vai chegar em Belo Horizonte. Não sei, pode ser que chegue. O que eu queria exatamente era que Belo Horizonte fosse ouvido, participasse, conhecesse o processo, né? Coisa que nós tentamos várias vezes e não conseguimos. Então, nossa discussão hoje é muito simples. O que o juiz está pedindo para fazer é o que nós pedimos também. O juiz está falando assim, eu quero conhecer antes de decidir. Nós também queremos conhecer antes de decidir. Tá certo? Acho que o patrimônio de Belo Horizonte não pode ser destruído por qualquer que seja o motivo. A Serra do Curral é um patrimônio do povo de Belo Horizonte. Nós ficamos extremamente chocados com essa decisão, porque ela pode trazer sérias consequências para Belo Horizonte, mas nós não temos condição de avaliar, porque não participamos. A única coisa que Belo Horizonte quer e pediu na Justiça é isso. Nós achamos que existem muitas ações que podem prejudicar Belo Horizonte. Como vocês vão me deixar entrar e tomar a decisão, a revelia de Belo Horizonte, eu quero participar. E estou pedindo à Justiça Federal, porque entendo que o decreto foi inconstitucional. Entendemos que o decreto não cumpriu a legislação federal. Então, estamos questionando o decreto que nos tirou. Quero participar, deixa eu ver, entender. Decreto estadual. Que não permitiu que a gente participasse, eu não sei por quê. Prefeito, essa exclusão de Belo Horizonte nas discussões, principais discussões no espaço de poder de Minas Gerais, assistimos muito isso durante a gestão do prefeito Calil com o governador Romeu Zema. Isso vai continuar ou só vai mudar esse relacionamento com o Estado? O meu relacionamento com o governador e com o Estado é muito bom. O governador teve a delicadeza de me cumprimentar durante a minha posse, me convidou para o café. Eu fui visitar o governador, logicamente levei uma série de pedidos, porque falei com o governador, prefeito que vai falar com o governador e não leva o pedido, pode ir embora para casa. Ele me atendeu com muita cortesia, trouxe o pessoal, levantei os problemas e foi uma relação muito boa. Então eu não tenho nenhum problema com o governador, claro que não. Que pedidos foram esses? Que pleitos são esses? Os Olha, principais? por exemplo, nós precisamos de acelerar o processo do córrego do Ferrugem para eliminar a enchente da Avenida Cristina. O limite com contagem, né? Limite Esse com problema, contagem. né? O processo lá são 4 bacias que precisam ser feitas. A 2 já está bem avançada, 3 e 4 estão em contagem e a 5 em Belo Horizonte. O governo, com o recurso da negociação com a Vale, distribuiu, garantiu que teria recursos para a contagem. Fazer as 2 em Belo Horizonte e fazer essa. E nós pedimos, e o secretário já me ligou, o secretário de Infraestrutura, já acertamos, muito provavelmente, nessa semana que vem, a gente já assina o convênio para que os recursos possam vir e nós possamos fazer essas obras. Esse é um caso, né? Tem um terreno que foi cedido para Belo Horizonte, no Calafate, que eu gostaria muito de usar para fazer casas populares, né? E que eu só tenho hoje a posse, eu não tenho a propriedade. Então, eu estou pedindo ao governador que nos passe a propriedade para que eu possa construir e entregar essa casa para a população de baixa renda. Então, várias outras O Rodoanel entrou nessa discussão? Não, o Rodoanel não, porque ele está muito no início da discussão, né? Nós estamos preocupados hoje muito com o anel rodoviário de Belo Horizonte e que o Rodoanel é uma obra tão complexa, tão grande, que ela não ficará pronto nesse mandato, nem meu, nem dele, e nem se ele for reeleito no próximo mandato dele. É uma obra de 5, 6 anos para ser feita. Então, está na hora de discutir o caminho, as prefeituras de Betim e outras estão discutindo esse assunto, mas nós não chegamos a conversar sobre esse tema. Anel rodoviário, o senhor comentou, foi falado alguma coisa com o governador? Como é que o senhor vê essa questão que é tão antiga também? O anel rodoviário é um problema muito grave.
desde o tempo do governador Aécio, que nós estamos pleiteando, eu era secretário da Fazenda, depois fui secretário de Obras, nós estamos pleiteando do DENIT, porque é uma estrada federal, o repasse dessas obras para Belo Horizonte, ou para Minas Gerais na época, e agora para Belo Horizonte, para que nós possamos fazer. Logicamente, é uma obra muito cara. E Belo Horizonte, nem o Estado de Minas Gerais, teria condição sozinho de fazer isso, a menos que viesse um recurso como esse da Vale. O que nós precisamos ali é começar a fazer a obra. Existem 4 áreas ali, 4 viadutos que são muito complexos, estão muito cheios. Nós precisamos começar a fazer por ali. E o que nós queríamos é assim, me dê os recursos e me dê a gestão. Eu faço, eu estou aqui perto. Mas o DENIT ainda não tomou essa decisão, não quis ainda distribuir. Então nós estamos querendo pleitear isso e é uma obra mais do governo federal, nós vamos falar isso com o governo federal. Prefeito, agora o senhor tomou posse, logicamente, e promoveu algumas mudanças no secretariado, né? Alguns secretários deixaram por opção, por questão eleitoral, e outros também o senhor optou por fazer a mudança. E um desses secretários novos, um posto considerado chave, Secretaria de Saúde, o senhor indicou a médica Cláudia Navarro, ex-integrante do Conselho Regional de Medicina, e já está sendo muito questionado por posições realmente que foram até contrárias à posição da prefeitura, por exemplo, na pandemia. Ela foi, não vou dizer que foi uma defensora da cloroquina, mas ela, inclusive em entrevistas, manifestou que não tinha problema nenhum o médico receitar esse tipo de medicamento, que era a autonomia do médico, uma posição totalmente contrária à ciência, inclusive ao comitê da prefeitura. Aí ela também defendeu uma ação contra a prefeitura na questão dos Sersans, né? Ela defendeu que os médicos parassem de ir aos Sersans porque disse que não tinha condição de trabalhar lá. Então, como é que fica, assim, uma pessoa que atuou contra a prefeitura, que, de certa forma, negou a ciência durante a pandemia, hoje ocupando o cargo de secretária de saúde? Bom, aí tem um pouco de exagero da sua parte. Ela foi presidente numa fase anterior. O Conselho Nacional de Medicina determinou que cada médico tivesse autonomia para receitar o que quiser. Ela deu entrevista nesse sentido, defendeu mas é uma decisão do Conselho que o Conselho Regional tinha que fazer. O importante para mim é o seguinte, é uma profissional de altíssima qualificação, uma profissional dedicada, 30 anos trabalhou na prefeitura, no SUS, tá certo? E quando nós conversamos, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi com relação aos princípios básicos da pandemia, da cloroquina, essas coisas, vacina, e ela foi absolutamente clara na posição que teve lá. Agora, o fato dela ter trabalhado lá atrás, numa unidade, impedir ela de trabalhar aqui na frente, é um absurdo. Vamos deixar ela trabalhar aqui, ver o que ela está fazendo, o que ela fez de errado. Qual é o erro que ela está cometendo? Se não tem problema nenhum dela, é uma profissional qualificada. É como você que está aqui hoje trabalhando na televisão e amanhã for para um outro trabalho, o cara fala, não, mas ele trabalhou naquela televisão, não pode trabalhar mais aqui. Não é isso, você tem que trabalhar lá. Eu brinquei um dia desse, que quando o Hulk veio para Belo Horizonte para jogar no Atlético, os jornais falaram mal, a imprensa falou mal, que era um absurdo, a torcida não gostou, e hoje ele é um ídolo do Brasil. O senhor a conhecia? Não. Vai haver mudança na saúde mental, por exemplo? Como é que é? Não entendi. Na coordenação de saúde mental, na condução da política de saúde mental? A saúde mental de Belo Horizonte é uma política definida por Belo Horizonte. Nós defendemos isso da justiça, ganhamos a posição, e é ela que vai ser, essa que será implementada. Não tem outra política. Né? Quem define as políticas para Belo Horizonte é o prefeito de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte tem assessores, auxiliares, secretários para tocar, que tem ideias, que nós vamos discutir, vamos debater, mas quem define as políticas prioritárias de Belo Horizonte é o prefeito. E eu não vi até agora nada que ela fizesse que pudesse depor contra a profissional que ela é. Então, eu acho que é um exagero. Eu ontem tive, sexta-feira, com o sindicato dos funcionários da prefeitura, o Sindibel, e eles se manifestaram absolutamente de acordo com a presença dela, com o trabalho dela, e eu não entendo por que esse movimento, porque no passado ela trabalhou num lugar ou no outro. É uma injustiça que estão fazendo com ela. Acho que foi mais em relação às posições dela do que, na verdade, aonde que ela trabalhou. Você está falando uma coisa assim, quer dizer que você toma uma posição hoje, é obrigado a manter essa posição o resto da vida.
Não pode ter uma evolução. Só estou questionando o senhor. Então é isso que eu estou falando. Me mostra o que ela fez de errado na Prefeitura de Belo Horizonte, ou que ela estará planejando fazer de errado. Eu farei qualquer mudança que for necessária. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não. Uma coisa que eu já fiz de errado aqui é que o tempo do nosso bloco já estourou. A entrevista coletiva está indo para uma pausa e volta já já. De volta com o nosso programa, que hoje recebe o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Prefeito, outro abacaxi que o senhor precisa descascar é a questão dos ônibus aqui em Belo Horizonte, a tarifa aqui na capital. A Justiça autorizou um reajuste de quase R$ 6,00, R$ 5,85, a prefeitura tentando reduzir esse valor para R$ 4,30. Vai ter um meio do caminho ou vai ser R$ 8,80? Não, nós estamos exatamente com um problema muito sério. A tarifa de ônibus não sobe em Belo Horizonte desde 2018. Foi o último aumento que nós demos. E lá para cá, nós todos sabemos o que aconteceu com o óleo diesel, com o salário de funcionários, com todos os custos que são inerentes ao setor. E nós temos um contrato em que a cada 29 de dezembro é preciso fazer o reajuste de acordo com uma tabela que está no contrato. Nós achamos lá naquele período que a tabela, que o valor era muito alto, né? Que a gente não podia dar aquele aumento. Então, resolvemos discutir a questão de dar um subsídio para o setor para evitar de aumentar a passagem de ônibus. A população está sofrida, tudo está aumentando e a passagem é um peso sério na conta, a despeito de que a maior parte são pagos pelos patrões. Mas qualidade terrível do serviço. É qualidade, porque aí o que acontece é o seguinte, à medida que você vai diminuindo o dinheiro, vai piorando a qualidade. Eu costumo dizer assim, você chega para a cozinheira e fala assim, toma R$100 e vai comprar a comida. Ela compra e fala, a comida está boa. Aí você dá de novo R$100, mas a inflação subiu, ela só compra 80. A comida piora. Você fala, a comida piorou. Porque o dinheiro não deu para comprar. É o que está acontecendo no ônibus, né? Hoje, cada ônibus que sai dá prejuízo para as empresas. O que nós estamos fazendo? Isso tem dado mesmo, só interrompendo o senhor, porque as empresas falam justamente isso, né? Que o contrato é deficitário hoje e que eles estão circulando, Deus sabe como. Hoje, então, pelos números que o senhor tem, é possível comprovar que as empresas estão tendo prejuízo aqui em BH. É muito fácil comprovar isso. Tá. O óleo diesel representa uma parcela importantíssima no preço, no custo. Você vê o que aconteceu com esse ano só esse ano com o óleo diesel, né? Então, a situação é, de fato, muito difícil, nós temos que entender isso. Agora, por outro lado, nós temos um contrato que é muito ruim, né? E temos que modernizar esse contrato. Hoje nós estamos no seguinte intervalo. Tem uma decisão do juiz, que eu recorri, pedi ao juiz para suspender a decisão, ou, se ele não quiser suspender, que ele permita que eu parcele o aumento. Escalone esse aumento para poder não levar um peso muito grande para a sociedade. Por outro lado, nós temos uma negociação com a Câmara já bem evoluída, no sentido de dar um subsídio. E se a Câmara aprovar, ou quando a Câmara aprovar, eu vejo muito boa vontade da presidente da Câmara em aprovar esse projeto, logicamente que tem resistência da Câmara e precisa de compreender o regime da Câmara dos Vereadores, para a gente poder criar algumas regras, alguns princípios que precisam ser cumpridos pela empresa, para poder permitir o aumento ou o subsídio. Então, nós estamos nessa fase. Amanhã nós vamos ter uma reunião que eu espero que seja determinante para que a gente defina. Se nós vamos poder esperar um pouco, vai sair o projeto, vai ser aprovado, e aí eu posso pedir ao juiz para me dar mais um tempinho, ou se não, eu tenho que dar um aumento e aí nós vamos resolver essa questão. Qual que é a preferência do senhor nesse modelo aí de tarifa técnica contratual, tarifa pago suportado, subsídio? Apesar da oposição da Câmara, o que o senhor prefere adotar? Eu prefiro não aumentar o preço da passagem, ponto. Quer dizer, o que eu preciso fazer para isso é pagar. Nós hoje temos uma perversidade na tarifa, que é o custo da gratuidade. O governo federal baixa uma lei, dá gratuidade para as pessoas. Isso representa um custo para as empresas que elas são obrigadas a embutir dentro da tarifa, da parada. Então, quem está pagando essa gratuidade são os usuários. Então, se eu der um subsídio que supra esse valor, é justo que eu retire da passagem esse custo. Então,
o meu trabalho todo que eu estou fazendo é assim, sem deixar de descumprir a decisão da Justiça, porque nós não podemos fazer isso, vamos dar um subsídio para poder aliviar o preço da passagem. Essa é a minha preferência, é isso que eu estou trabalhando, é isso que eu estou vendo, e eu percebo que na Câmara hoje já tem um número importante de vereadores que concordam com isso, e a gente agora tem o processo de acertar com as empresas agora os compromissos de contrapartida que eles terão que dar para dar, e a gente aprovar esse projeto. Prefeito, o ex-prefeito Alexandre Calil teve uma relação muito tumultuada, muito ruim com a Câmara de Vereadores, né? De conhecimento público de todo mundo. Ele parou, inclusive, de receber vereadores, inclusive começou a ter alguns projetos ou barrados ou ali dificultados, atrasados na Câmara, inclusive esse da questão do ônibus que nós estamos falando, questão do subsídio. Pelo que você já conversou com alguns vereadores, a presidente da Câmara, a vereadora Nelly Aquino, o senhor já conseguiu reconstruir, vamos dizer assim, uma base mais sólida da Prefeitura lá para ter uma vida melhor os projetos da Prefeitura no Legislativo? O senhor já sentiu essa entrada, essa mudança na relação? Sem dúvida nenhuma. Desde o primeiro dia que eu tomei posse, fui à Câmara tomar posse, que eu estendi as mãos para todos os vereadores e para o presidente da Câmara. Eu tenho certeza que é impossível governar uma cidade, um estado, um país sem a participação, sem a participação do Legislativo. Tenho conversado muito com a presidente, tenho conversado com todos os vereadores, tenho usado os vereadores para nos ajudar. Por exemplo, na greve dos professores, uma equipe de vereadores, um grupo de vereadores vieram nos ajudar a negociar, porque é muito importante. Nesse momento agora da discussão sobre o Serra do Curral, vereadores estão participando, estão junto com a gente discutindo. Ou seja, eu sei que ainda existe lá dentro alguns resquícios, porque é verdade, isso acontece. Tenho que respeitar a oposição que existirá, e existirá, que é absolutamente legítimo, mas estamos tentando angariar os vereadores para a nossa base. Nós ainda não tivemos chance de testar a base, né? Mas eu acredito que a gente já vai ter um convívio muito mais saudável, muito melhor. Eu queria aproveitar a experiência do senhor como economista também para avaliar as contas públicas do Estado. O senhor já foi secretário da Fazenda, Planejamento. O Estado está registrando queda na arrecadação e aumento dessas despesas, do endividamento. Existe essa proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal. O senhor faria essa adesão? Há alternativas? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho acompanhado de perto as contas do Estado. Mas, pelo que me consta, pelo que a Prefeitura recebe da participação do ICM, não tem caído, não tem aumentado, né? Com esse recurso da Vale, que trouxe um outro orçamento para a Prefeitura, isso não tem caído, para mim, na minha avaliação. Eu tive, no ano passado, tinha aumentado em relação ao orçamento quase 10% então não tenho visto isso. A questão do regime fiscal, para Belo Horizonte, eu acho que tem para Minas Gerais, eu acho que tem o seguinte: o que é que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar não pagar a dívida? Já não estamos pagando, já tem uma liminar que suspende o pagamento, né? Pode cair. Que pode cair, claro. Tem uma série de outras dificuldades que tem que fazer, tem que privatizar a CEMIG, privatizar a Copasa. E você vê que o patrimônio de Minas Gerais tem uma situação complexa, precisa de quase que um plebiscito para liberar. Eu acho que o governador tem muita dificuldade de conseguir implantar isso na Assembleia Legislativa e aprovar. Eu acho, como eu fiz lá em 2003, estou falando com um pouco de experiência, que tem muitas ações que podem ser adotadas, né, para permitir o equilíbrio dessas contas sem grandes modificações. Então, eu prefiro não manifestar muito, até porque não estou acompanhando de perto. Mas eu acho que tem alternativas para a gente poder, com o aumento da arrecadação, com a redução de despesa que precisa de acontecer, né, a gente conseguiria reduzir um pouco esse déficit ou até eliminar o déficit, né? Nós fizemos o déficit zero lá em 2003,
nesse processo. A gente está com um pouco mais de um minutinho de programa. O senhor falou antes aqui da nossa gravação sobre obras que ficaram represadas em algum momento. Eu queria que o senhor falasse de alguma que vai ser retomada ou alguma grande obra que o senhor está pensando para essa gestão do senhor. É rápido, vou tentar, é muita coisa. Por favor. Nós estamos fazendo todas aquelas obras de drenagem lá do Vilarinho, que já começou, uma obra pequena, é uma obra muito grande, o que nós temos até hoje é pouca coisa, mas já deu resultado. Nós temos hoje cerca de 15% da obra concluída e já não tivemos nenhum tipo de inundação na região do Vilarinho. Verdade. Nós temos um problema sério das encostas na área de risco quando chove, porque chuva você combate na seca, então nós temos que agora atacar. Vamos lançar um programa agora de proteção das encostas para atender quase 100 áreas de área de risco, para trabalhar agora, para ter tempo, para não acontecer mais. Nós temos um projeto de fazer 3 viadutos importantes na linha verde para acabar com aquele engarrafamento que tem lá no shopping Estação, em frente à igreja do Cristiano. Né? Uma na Valdomiro Lobo e outra na Sebastião de Brito. O da Sebastião de Brito já está pronto o projeto. Nós já temos o dinheiro. E foi licitar a obra, eu acho que começamos essa obra ainda no início do segundo semestre. Perfeito. A do Valdomiro Lobo, o projeto está pronto, agora estamos terminando só de fazer as coisas. E o lá outro, que é o mais complexo, demora um pouco. Ou seja, temos também o corredor da Amazonas, que nós vamos fazer ali para o corredor de ônibus, né, que estamos dependendo ainda do empréstimo. Vamos ter que trazer o senhor em outro programa, então, para a gente continuar falando, então. Eu acho que eu falei muito, Lucas. Não, mas tem sempre espaço aqui para mais. E agradecendo a presença do senhor, convidando, claro, já para uma próxima oportunidade. Boa noite, prefeito. Boa noite, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Orion. Obrigado. Porque Belo Horizonte precisa de conhecer o novo prefeito. É verdade. Né? Eu não sou conhecido, eu preciso conhecer. E conhecer apresentando trabalho. Boa noite, Orion e Murilo. Foi um prazer. Obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para você, um excelente fim de semana, boa noite e até a próxima. Tchau.